nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, missa está no YouTube a missa. Se quiser assistir depois, assistam. Você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, estamos na 23ª semana do tempo comum. Está terminando o tempo comum, daqui a pouco começa o advento e o Natal. Vamos começar a se preparar. O evangelho de hoje é Lucas 6, 12 a 19. A escolha dos 12. Tem uma coisa a dizer para você que está em casa, que está aqui. Se você ler no Evangelho de Mateus, Lucas e João, Lucas e Marcos, a escolha dos 12 apóstolos, vão se escandalizar agora. O nome é diferente, os nomes são diferentes. É só fazer a comparação. Alguns são iguais, Pedro, Tiago, João, Judas, Tomé, Mateus, mas tem nome diferente. É bom fazer uma pesquisa. Aqui tem Lucas 6, 12 a 19, pegue Mateus 10, depois pegue Marcos, faça a comparação. Esses nomes são diferentes porque a tradição oral é diferente acerca do nome dos apóstolos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Lucas, antes da escolha dos 12, ele sempre coloca Jesus em oração. E na montanha, porque no Antigo Testamento a montanha era um local de encontro com Nosso Senhor. Moisés recebeu as tábuas da lei na montanha. Elias se encontrou com Deus na montanha. Então ele sobe a montanha, não é só para subir não. Hoje estão subindo a montanha para fazer, sei lá o que, né? Ecologia, camping, né? Mas não é por isso não que ele foi. Ele foi para rezar, né? Passou a noite toda em oração a Deus. Nós aqui tivemos a vigília ou vamos ter? Oi? Vai ter a noite toda de oração de sábado para domingo. Né? Então, você que não faz nada no sábado, venha rezar aqui a noite toda.
Faz mal não, morre não, morre não. Ao amanhecer, então passou a noite todinha rezando, ele. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, mais de 70. Desses 70, vai escolher 12. E escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. Apóstolos são os missionários, que saem para pregar, curar, né? Discípulos são aqueles que seguem Nosso Senhor. Aí ele vai dar o nome dos 12. Volto a dizer, essa lista é diferente de Mateus e de Marcos. Se não acreditar, vá ler Mateus e Marcos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Esse tem, tudinho. Seu irmão André, também tem. Tiago e João, tem. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Já começa a confusão aqui. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Aqui começa a fazer diferença nas listas. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Esse também tem tudinho. Bem, se a gente analisar essa lista aqui, nenhum é santo, vão ser depois. Nenhum é muito capaz, vão ser depois. Simão, que era chamado Pedro, vai ser chamado depois. O nome do irmão dele, André. Os dois eram pescadores. Tiago e João, pescadores também. Filipe não diz o que ele era, o que ele fazia. Bartolomeu, Jesus vai elogiar esse. O nome dele era Natanael, no hebraico, né? Jesus vai dizer que é um homem sincero, esse aqui. Jesus não elogia ninguém não, viu? Poucas vezes. Esse aqui elogiou. Mateus e Tomé. Mateus, publicano, cobrador de imposto, provavelmente ladrão e pecador. Depois se converte. Tomé, aquele que não acreditou. A ver que é tudo gente assim, né? Tiago, filho de Alfeu, não diz qual era a importância dele. Simão, chamado Zelota. Zelota eram aqueles que lutavam pela libertação política de Israel. E Jesus não veio para isso. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, ele vai dizer, aquele que se tornou traidor. Esse está em tudinho. Ele vai trair Nosso Senhor. Jesus vai dizer, ai daquele por quem eu for traído. E vai chamar esse Judas, no Evangelho de João, de uma pessoa que está condenada, né? Então, a situação desse aqui é muito difícil. Toda certeza está no inferno, né? Porque não se arrependeu. Não foi porque traiu, não, porque não se arrependeu, né? Jesus chama ele de filho da perdição. Se é filho da perdição, se perdeu. Pois bem, esse poderia ter sido um grande santo, mais do que Pedro, porque Pedro se arrependeu, né? Também traiu, né? Negou. Mas esse se enforcou. Não é o fato de ter se enforcado, não, porque se ele se arrependeu, ele está no céu. A pessoa se arrepender no final, está no céu, né? Tenha feito o que fez. Aí Jesus desceu da montanha com eles. Eles também estavam na montanha. Está dizendo agora, né? E descendo da montanha, parou no lugar plano. Ali tinha muita gente. Então Jesus subiu para a montanha, rezou, passou a noite toda, escolheu entre os 70, 12, são esses daqui, desceu com ele da montanha e foi encontrar o povo. Lá embaixo tinha os discípulos e o povo, uma grande multidão de gente. Lucas no Evangelho, ele sempre fala localidade. Então aqui ele fala de onde era aquela gente. Judeia, no sul de Israel, Jerusalém, capital da Judeia, litoral de Tiro e Sidônia, cidades pagãs no litoral. Todo mundo vinha para escutar Jesus. Mas não é só para escutar, não, para escutar e ser curado. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças.
e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, Jesus tirou. Então Jesus pregava, tirava o pecado, curava e tirava o cão. Hoje o cão está aí também, né? Macumba, espiritismo, tudo isso aí. Vai, depois vem para a igreja e se manifesta, né? A multidão toda procurava tocar em Jesus, o Tomé também queria tocar. A fé não é tocar, não precisa tocar em nada. A missa que chama de cura, que toda missa é cura, todo mundo quer tocar, não precisa tocar não, basta ter fé. Geralmente quem quer tocar não tem fé, porque uma força saía dele e curava a todos os que tinham fé. Quem tem fé até hoje é curado. Domingo eu falei de vários casos aí de cura, né? Então essa é a leitura, é bom vocês verem. Chegar em casa, pegar aí Mateus 10 e Marcos, procura um Marcos onde é que está. A escolha do 12, você vai ver que tem diferença. Vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, aí tem a leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses era uma cidade, Colossos era uma cidade da época. Paulo teve encontro com Nosso Senhor, saiu pregando por aí. O que é que ele disse para esse povo de Colossos, chamado Colossenses? Do jeito que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vocês têm que continuar a se deixar guiar por Ele. Quem nos guia é Nosso Senhor, não é o mundo. O mundo prega coisa contra Nosso Senhor. O aborto, prega aí o aborto, né? Como se for, pode abortar, pode não, pecado. Tem que confessar, para comungar tem que confessar. Prega o divórcio, na igreja não aceita não. Eutanásia, matar crianças. Hoje eu recebi notícia na internet aí que no Japão, país desenvolvido, né? Nós vivemos numa região pobre aqui, né? Ceará, Fortaleza, periferia. Aqui tem muita gente que tem condição, mas tem muita gente pobre também aqui. Nós damos arroz e feijão aqui todo dia. A Aparecida está aí para dizer. E gente passando fome, né? No Japão não tem não fome assim como tem aqui. Pois bem, sabe o que está acontecendo lá? As crianças estão se matando, porque não tem sentido para a vida. Não conhece Deus, não conhece Jesus, tem tudo em casa, né? Nunca passou necessidade, estão se matando, as crianças no Japão, né? Porque a população não quer mais se deixar guiar por Deus. E os países estão matando as crianças com defeito, matando os velhos, dão uma injeção, chama isso de eutanásia. Daqui a pouco chega no Brasil. Essas doidices, tudo eles vão botar para cá. Legalização de droga, é outra droga, não pode. Então, a humanidade, em vez de se deixar guiar por Deus, se deixa guiar por isso. Depois vem a doença, vem isso, vem aquilo, ainda bota a culpa em Deus. A culpa é da própria humanidade. Deus não peca, a gente que peca, né? Então, continuai a guiar-vos por Ele. Por quem? Por Jesus. Enraizados nele, enraizado é com fé. Raiz é uma coisa, né, que segura a planta. Com fé. E edificados sobre Ele. Jesus que nos edifica, na verdade. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Assim cada um de nós. Como é que eu sou edificado em Cristo? Pela confissão, pela comunhão. Aí tem adoração, missa, caridade, jejum, né? Apoiados na fé. Sem fé ninguém se salva, porque vos foi ensinada. A fé é ensinada, né, na catequese. Todos nós, se fizer primeira comunhão, primeiro é batizado, depois tem a primeira comunhão, mas antes tem a catequese. Aí que vem a fé, vem para a criança logo. Se essas crianças do Japão tivessem sido catequizadas, não estavam se matando. Dando-lhe muitas ações de graça. A ação de graça é louvor, louvando a Deus. Eu muitas vezes vejo aqui na igreja, faz 8 anos que eu estou aqui, poucas vezes eu vi intenção assim, louvando a Deus mesmo.
sem pedir nada, só louvando. Eu não vejo, não. Geralmente é pedir que a gente faz, né? Pois Deus gosta de a gente agradecer. Né? Estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia. E ele fala da filosofia mundana, do mundo. E com doutrina falsa. Hoje tem filosofia do mundo, acabei de falar esses pecados aí. E tem falsa doutrina, que no nosso bairro tem, macumba e espiritismo. Né? Tem mais, tem outras aí. Gente que acredita em horóscopo, não existe não, tudo mentira. Adivinhação, benzedeira, nada disso é verdade. Isso é falsa doutrina. Tem gente que vai sair de casa ver um gato preto, não sai mais. É melhor ver um gato tricolor, mas não tem nada se o gato é preto. Faz mal nenhum. Né? Então, cuidado com a filosofia e com a doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Nada dessa doutrina tem Cristo. Nada. Nem espiritismo, nem macumba, nem horóscopo, nem adivinhação, nem benzedeira, nada disso aí tem fundamento. Tudo é falsa doutrina. Né? Aí ele vai falar de Cristo agora. Pois em Cristo habita corporalmente, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Jesus é homem todo e é Deus. Corpo, alma e divindade. Né? Corpo, sangue, alma e divindade. Dele também vós está repletos. Nós estamos repletos se eu estou na graça de Deus, né? Com a confissão e a comunhão. Pois ele é a cabeça de todas as forças e todos os poderes. Essas forças de hoje que tem no mundo, poder, esses países aí ricos, são nada diante de Jesus. Nada. Essa Rússia aí querendo fazer guerra, nada. Pode destruir metade da humanidade, é nada. Pode destruir 2/3 da humanidade, é nada. Jesus vai julgar. Afinal vai ser tudo julgado. Quem matou vai responder. Quem destruiu vai responder. Pois ele é a cabeça de todas as forças, portanto, de todos os poderes. Nele também vós recebeste uma circuncisão. Os judeus se circuncidavam na antiga aliança. Hoje a circuncisão é do coração, é a conversão. Que nosso Senhor quer de nós, de vocês, de mim, primeiro do Papa, do Bispo, depois de mim, de vocês, é conversão, se converter. Não feita pela mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, circuncisão do coração, pela qual renunciais ao corpo perecível. Esse corpo nosso aqui, na verdade, não é nosso, é de Deus, é um dom de Deus. Por isso que não se pode abortar. As mulheres estão dizendo, eu aborto porque o corpo é meu. Não é seu, não. Você não escolheu ter um corpo? Ele foi dado para você, mas não é seu, não. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo, nosso corpo é do Espírito Santo. Por isso que não posso pecar com o corpo, nem posso matar ninguém dentro do corpo. Não é meu? É do Espírito Santo. Pelo qual renunciais ao corpo perecível. E esse corpo vai morrer, né? E a gente vai prestar conta a Deus. Né? Com Cristo foste sepultado no batismo. No batismo nós morremos, Paulo vai dizer, a morte de Cristo para ressuscitar com Cristo. Se eu crucifico em mim as paixões e o pecado, eu vou ressuscitar com Cristo, que é o sentido de toda a vida. Né? Por meio da fé, de novo a fé, sem fé ninguém se salva, no poder de Deus, de novo poder, todo poder é de Deus. Esse país aí não tem poder de nada não. Né? Pode até matar o corpo, mas a alma, quem julga? Deus. Que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, do jeito que Deus ressuscitou nosso Senhor, vai me ressuscitar e ressuscitar vocês, que é a missa de hoje também, né? A ressurreição. Quem é que ressuscita? Todo aquele que pediu perdão dos pecados ressuscita. O problema é se não pediu. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. Quem conduz à morte é o pecado. E os vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, que é do coração,
até que Deus os trouxe para a vida. Quem nos dá a vida e a vida eterna é Cristo, junto com Cristo, acabei de dizer. A todos nós que Ele perdoou os pecados. Entra no céu quem tiver os pecados perdoados. Existia contra nós uma conta, se cada um de nós tinha uma conta para pagar para nosso Senhor. Que conta é essa? O pecado. O pecado original que tirou no batismo e os pecados pessoais que a gente tira com a confissão e com a vida de penitência. Mas Ele a cancelou, Jesus cancelou a culpa, né? A conta, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando na cruz. Jesus tirou a nossa culpa. Tem mais pecado? Não. Para quem pede perdão. Ele despojou as autoridades, os poderes sobre-humanos. Mais uma vez, ele tem poder para fazer o que ele quer. Essas autoridades do Brasil, do mundo aí, nada. Diante de Deus, esses homens são nada, né? Os poderes sobre-humanos, e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Cristo venceu tudo. Essa humanidade aí, né, esses homens que governam diante de nosso Senhor são nada, zero. Então, nossa fé e confiança é em Cristo. Para ressuscitar é pedir perdão. Todo aquele que pede perdão ou pediu perdão, vai para o céu, vai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.